Bíblia diz que quando nascemos do ventre da nossa mãe, a concepção, né, já foi um milagre, né? Todo aquele processo tão misterioso que é a concepção da vida, né? Aí depois nasce, cresce, vive o tempo que Deus determina. Mas tem também a vida espiritual, né? Aquela que o Senhor Jesus falou, né? Quem não nascer de novo, de maneira nenhuma pode entrar no reino dos céus. Falou para Nicodemos em João 3, lembra daquela passagem? Nicodemos, que é mestre de teologia judaica em Israel, não sabia do que Jesus estava falando, né? Tanto que ele disse: como pode isso voltar para o ventre da mãe de onde nascemos? Aí Jesus disse: tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Jesus tirou uma casquinha dele, né? Você é mestre e não sabe dessas coisas. Quantos de nós somos mestres em tantas coisas e não sabemos de tantas coisas, né? Por isso que a humildade é uma coisa muito necessária. Por mais que saibamos, sempre há coisas que desconhecemos e podemos aprender com as pessoas mais improváveis. Deus faz assim, que é justamente para nos chocar, né? E nos colocar no nosso lugar de humildade. Outro dia eu estava lendo, essa semana mesmo, né? Uma citação do Dr. Russell Shedd. Alguém já ouviu falar desse homem? Tem até uma Bíblia, né? Bíblia Shedd, né? Tive o privilégio de ouvi-lo pessoalmente. E foi um dos que formaram um pouco a minha compreensão, né, espiritual, de tanto que eu li sobre ele. Então tem um livro onde ele diz assim: quem acha que não tem nada para aprender, não tem nada para ensinar. O pastor conhece, né, a expressão? Quanta verdade nisso. Pastor Russell Shedd foi um dos homens mais humildes que eu conheci na minha vida. Dos homens mais humildes, sabe? Sabia tanto e é como se não soubesse nada, pela postura, pela entrega, pela observação. Mais do que isso, pela busca, que ele vai em busca do conhecimento aonde estiver. E não fica medindo, né? Porque tem gente que faz isso. Não, fulano eu escuto, fulano não. Isso nada mais é do que arrogância, né? Acepção de pessoas, um monte de coisa, né? E o Dr. Russell Shedd não, ele aprendia de todos. Quem falava em nome do Senhor, ele ia checar, ele ia ouvir, no sentido de aprender, nunca de fiscalizar ninguém, né? Tem tantas histórias dele que, se eu for falar, já vou tomar o tempo aqui, deixa para outra oportunidade. Eu estou me coçando para dizer algumas, né? Umas até que eu vi e outras que eu vi alguém dizer que aconteceu, né? Dessa humildade dele. Rapidinho, só uma onde ele foi convidado em São Paulo para ser o principal palestrante daquele evento. Era um evento grandioso, milhares de pessoas. E já foi na sua idade mais avançada isso. Um pouquinho antes dele falecer, pouquinho, eu digo uns 5 anos antes, talvez. E aí a pessoa que está encarregada de buscá-lo no aeroporto, levá-lo para o hotel, e antes levá-lo para o evento, né, onde ele estava. Os irmãos que estão lá atrás, estão me ouvindo, será? Certeza? Se eu fizer uma pergunta para você do que eu disse agora, você responde, né? Amém. Não, eu só me preocupo que não me escute, mas se estão me escutando, precisa mais nada. Não. Ali atrás está me ouvindo, vem aí? Às vezes eu acho que eu falo baixo, às vezes. Então, aí a pessoa levou ele no evento para ele jantar, que o jantar era no evento, né? E depois levaria para o hotel e ele, então depois, no outro dia, que ele começava de manhã, né? Não, começava à noite. Já começa assim, ó, a pessoa diferenciada é assim, ela vai pregar no evento no dia 8.
No dia 7 ela já está. São coisinhas pequenas que, a grosso modo, você não percebe. Se não tiver um olhar mais acurado, eu chamo de pontinhas dos icebergs. Iceberg é aquele bloco de gelo que está escondido, né? Só tem uma pontinha, aí o desavisado diz, não, pontinha de gelo eu quebro de primeira. Aí bate, afunda e tá aí o Titanic para dizer, né? Então eu chamo de pontinhas do iceberg existencial, no sentido espiritual da vida. Tem atitudes que nós tomamos que revelam um iceberg enorme que está dentro do coração, que não está necessariamente do lado de fora, mas as pontinhas dele se salientam aqui e acolá, na dinâmica da vida. Deus me ensinou isso, eu fico muito observando, né? E agora mesmo no que você me disse ali, você lembra do que você me disse ali sobre o carro? Lembra? De algo posterior, tal, lembra? Aquilo é pontinha da iceberg. Aquele tipo de atitude revela o que está lá no coração da gente, mais profundo, que ninguém vê, ninguém enxerga, né? Então, aí já começa por aí. Ele vai pregar dia 8, ele é o pregador principal do evento, ele tem esse destaque, tem esse glamour, né? Dia 8 de noite. Pois no dia 7, 24 horas antes, ele chega. Isso diz muito das pessoas. Agora tem outra coisa que vai dizer mais ainda, que é a sequência disso. Aí a pessoa toda cheia de dedo, para poder acomodar bem o senhor, ele é um senhor, né? Ele é um idoso, ele tem mais de 80 anos. Né? Então todos os cuidados, né? Olha, o senhor não precisa, viu, vir amanhã de manhã. O evento começa amanhã de manhã. Mas o senhor não precisa. O senhor fez uma viagem longa, só trouxe o senhor aqui para jantar, vai para o hotel, descansa bem. Só precisa vir de noite, que já tem uma pessoa já que vai estar ali no hotel o dia todo. Você quer dar uma saída de manhã, você tem o tempo livre, não precisa. E ele, sim, meu filho, bem educado, muito obrigado, tá, sim. E aí foi, né? Aí no outro dia de manhã, tipo assim, começava às 9 da manhã, quem é que está 8h30 da manhã lá? No plenário. O primeiro a chegar. Sentou-se na frente com a Bíblia, um caderninho de anotação e uma caneta na mão. Sentadinho ali, humilde, quietinho. Aí quando esse recepcionista lá da noite anterior vê, sai desesperado. Ele não entendeu, foi nada, deixa eu explicar de novo. Aí ele escuta pacientemente e diz, não, meu filho, eu entendi tudo perfeitamente. Mas então, por que o senhor está aqui? Ele disse, como eu poderia deixar passar a oportunidade de aprender com um dos meus irmãos, que aqui estão na mesma condição que eu, para trazer de Deus aquilo que é importante para nós? Não seria importante para mim, meu filho? Claro que é importante para mim, por isso estou aqui. Aí por isso que a gente percebe algumas pessoas que se destacam no cenário evangélico da vida. Tem pessoas que você ama ouvi-las, não é? Tem pessoas que você não gostaria nunca de sair de perto delas, né? Eu costumo brincar, tem pessoas que a gente conhece na vida que a vontade que nós temos é de pegar e levar para casa, ficar com ela, né? São pessoas que elas exalam algo de Deus, algo bom, uma paz, uma sabedoria, ou qualquer outro sentimento que a gente não sabe nem explicar, né? Por que tem essas pessoas? Se você observar, olha a respeito disso, você vai ver que elas todas têm esse tipo de atitude, viu? Principalmente a humildade. Estamos numa escola de treinamento de obreiros, né? Então agora eu entendo porque é que eu entrei nisso tudo aqui, antes até de orar, né? Para falar de um homem que já está com o Senhor, que deixou um legado, ficou doente, morreu de câncer. E quando ele ficou doente, tem imagens dele no YouTube, ele dando testemunho, dizendo, eu nunca tinha tido a experiência de ficar com uma doença séria, que me causasse dor. Nunca soube o que era isso. E muitas vezes eu dizia, Deus,
Eu preciso ter essa experiência. Tem tanta gente que sofre. Eu tenho ajudado tanta gente. Senhor, eu preciso ter essa experiência. Se for da tua vontade. Ele diz, pois não é? Parece que Deus achou que era importante. Eu estou tendo agora. Estava magro já. Muitas dores. E ele dizia com alegria. Você viu o olhinho dele, brilhava. Não era um tipo que ele estava fazendo. Não era um personagem. Não era cultuando a sua fama. Não era nada disso. Era a sinceridade que brotava do coração de um homem que viveu de maneira honesta todo o tempo da sua vida. E por isso Deus o usou de maneira tão extraordinária. A Bíblia Shed não foi por conta dele. Um detalhe que talvez você não saiba. Ele jamais quis que colocasse o nome dele numa Bíblia. Isso foi coisa da imprensa, Sociedade Bíblica Brasileira, a revelia dele. Depois que ele ficou, triste com o acontecimento, questionou e disse, eu não sou digno de unir meu nome à palavra de Deus. Isso está errado, eu nunca concordei com isso, só nunca disse nada, mas a mim não, temos que tirar o nome. E foi uma luta, porque já tinha sido impressa, queriam dar uma surpresa para ele, foi uma homenagem, por isso não falaram nada. Doutor, agora tem milhões, sei lá quantos fizeram de uma vez só. Por favor, não nos dê esse prejuízo. Receba como uma homenagem, não é coisa sua, é nossa. Nos perdoa. Foi uma luta, irmão, para manter. Ele não queria. Então, eu queria dizer isso para vocês, viu? Inspirado na humildade do irmão Shed, que está com o Senhor. E essa doença não apenas lhe deu uma experiência de saber o que é sofrer por doença, com dores horríveis. Essa doença o levou. E quando ele estava sendo velado, uma de suas filhas deu um testemunho antes de tapar o caixão e levar para o cemitério, para sepultamento, né? Já estava no féretro. Ela deu uma palavra que impressionou a todos. Ela disse com lágrimas nos olhos, embargando a voz, mas dizia, eu tenho certeza que meu pai está no céu, disse. Pelo modo como ele viveu, não diante de vocês, pelos países, pelos congressos, todos que ele participou. Eu sei que ele está no céu porque ele viveu dentro de casa, tudo que ele pregava do lado de fora. E ela disse, eu sei que meu pai era um pecador, todos nós somos. Eu sei que meu pai cometia pecados às vezes, porque todos nós cometemos. Mas eu quero dizer como filha que eu nunca o vi numa situação de pecado. Mas eu sei que ele é um pecador. Só que eu nunca o vi pecando. Meu pai era um santo homem de Deus. Uma filha dizer isso, meu Deus. Costumo dizer, isso é fala minha também, né? Isso é fala minha também, observando a vida. Costumo dizer, o testemunho mais valioso que alguém pode dar de você é o testemunho da sua família. Não é dos outros. Os outros não nos conhecem. Eu estou aqui, você não sabe como é que eu vivo em casa. Não sabe meu procedimento com dinheiro, em outras áreas da vida. Ninguém sabe, só Deus. Falar bonito, irmãos, qualquer um sabe falar. Só estudar um pouquinho. Hoje em dia tem curso para tudo, até para você impostar a voz, ter uma melhor dicção, ser um expert em falar em público, tem cursos para isso. Não se engane, não. Só Deus conhece o coração da gente. Muito fácil enganar os outros. Tem IA agora, né? Tem até a IA agora para camuflar mais ainda. Então, meus queridos, eu queria dizer para vocês, como uma lição, vamos dizer que é mais uma lição desse curso, né? Se há algo que você deve buscar, orar, se esforçar, é por ser humilde de verdade no seu coração, sabe? Porque o contrário da humildade é algo totalmente fora da natureza de Cristo. Lembre-se que foi a primeira lição que Jesus quis ensinar para os seus discípulos. Já falei isso aqui, eu lembro que eu falei. Falar de novo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem são estes?
Estão vindo. Portanto, o que ele vai dizer são as primeiras lições para aqueles que recentemente estão vindo para o reino. Portanto, é a primeira lição que ele quer ensinar. É a primeira lição que ele deseja que a gente aprenda antes de qualquer uma outra coisa. Isso é fundamental, gente. Isso é o beabá do Evangelho. E por incrível que pareça, é a última coisa que a gente quer aprender, é ser humilde, né? Só que é o primeiro que Jesus ensina. Que depois que ele diz isso, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você vai aprofundando o texto. É a primeira lição, humildade. Depois, a segunda lição é humildade de coração. Quer dizer que tem outro tipo de humildade, então. Senão ele não diria, ele não especificaria. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque a humildade também pode ser simulada. A humildade pode ser uma educação extra espiritual. A gente aprende alguns comportamentos, alguns gestos, né? Algumas formas de transmitir para o outro algo que, na verdade, nós não temos. Nós sabemos que é importante, como não temos, a gente simula, infelizmente. Por isso o Senhor disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É uma humildade que nasce de fora para dentro, ou melhor, de dentro para fora, é o contrário. A outra aqui é de fora para dentro, né? A humildade é aprendida de forma humana, né? Essa sim é de fora para dentro. Essa faz com que pareçamos, mas essa humildade não nos constitui de fato nela, né? O que constitui a vida humana, o coração humano, num dos valores, num dos princípios, numa das virtudes do próprio Cristo, é aquela que é de coração. É a humildade que brota do coração de Deus e vem diretamente ao nosso coração, como algo a ser aprendido pelo discipulado cristão. Ele está chamando pessoas para um discipulado e dizendo: olha, venham e aprendam de mim. Você percebeu esse texto aí? Eu falei aqui da outra vez? Falei de alívio e de descanso? Falei que o vinde não é só a primeira parte, é a segunda? Não é? Jesus não quer te aliviar, Jesus quer desenvolver em você valores perenes. Descanso é diferente de alívio. Então, o vinde é um complemento, é todos aqueles 3 versículos ali, ó. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ponto, não, vírgula. Não terminou. O vinde continua, ele se estende. E ele tem início, meio e fim. E o início é o primeiro verso, que vai resultar no alívio, mas não é o fim, é o começo. Na sequência, ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, tá vendo? Agora ele nos responsabiliza. Agora ele pede a nossa interação no processo. Agora ele nos chama mais para perto dele, dizendo: andar comigo é discipulado, andar comigo é aprendizado, andar comigo não é solução de problema, andar comigo não é receber alívios que são temporários, andar comigo é receber a eternidade para dentro. Aleluia! E aí você precisa se responsabilizar, você precisa se envolver, você precisa parar de querer ser aquilo que você recebe só em se sentar e ouvir. Não, é muito mais do que isso. Tem que sair da cadeira, tem que se colocar a caminho, tem que se embaraçar no meu braço, tem que seguir uma estrada, tem que subir algumas montanhas, tem que descer alguns vales, para que você tenha então aquilo que é perene. Tomai então sobre vós o meu jugo. Isso é responsabilidade. E agora, tomou? Agora vamos aprender dentro de um jugo. O jugo é um instrumento bem rudimentar que une um animal a outro. Então o simbolismo disso aqui é Jesus dizendo: eu não quero te ensinar como professor, você sentado no banco. Eu quero te ensinar no caminho. Você levanta daí, toma meu braço, vamos caminhar. Tem um jugo.
que me unirá a você pelo resto da vida. Assim como o jugo, um instrumento rudimentar ali, físico, unia um animal ou outro para arar a terra melhor, né? Então Jesus está dizendo, para a gente arar o campo do reino, é preciso andarmos juntos. E não há como andarmos juntos se você não tomar o meu jugo sobre si. Ou seja, se você não se apresentar, se você não querer, se você não desejar, se você não se submeter, se você não se humilhar. Meu jugo é esse. É você estar pronto a ser meu discípulo e eu ser o teu mestre. É você estar pronto a ser o meu servo e eu ser o seu senhor. Seu jugo é a condição sem a qual você não poderá andar comigo. Olha que forte isso. Mas se você quer, quero. Então você vai ter não alívio no final do processo. No final não, durante o processo. Começa a vida dinâmica, a vida espiritual, você vai recebendo um pouquinho, mais um pouquinho, até receber aquilo que é possível, né? Tem um processo. Então, no processo, se for assim, você terá descanso de coração. É muito melhor, mais importante, mais profundo, mais essencial, porque é perene, né? É para a vida toda. Não aquele alívio, que eu me alivio agora e amanhã já estou agitado de novo, não. Os descansados de alma se tornarão inabaláveis. De tanto subir e descer com Jesus, ele desenvolve tessitura interior, fibra espiritual. Mais ou menos aquilo que Isaías disse, o Senhor me fez o meu rosto como rosto de seixo. Já passou por esse texto aí? Que é isso, rosto de seixo? Sabe o que é seixo? É uma pedra alisada. Alisada pela passagem dos milênios até. Um seixo bonitinho que a gente até pega e leva para casa para ornamentar até a sala de casa, né? Bem lisinho, tem uns branquinhos, parece um ovo, formato de um ovo. Sabe que aquilo foi a natureza que moldou, que poliu, que formou? Agora você sabe o que aconteceu para aquele seixo ficar assim, para aquela pedra ficar assim? Ah, meu irmão, aquela pedrinha rolou por muito lugar. Desceu muita cachoeira, sofreu muito atrito, tomou muito choque nessa carreira que ela empreendeu desde sei lá quanto tempo. E se passaram os séculos e até os milênios. Aquilo antes era uma pedra grande, sem forma nenhuma. Ela se tornou assim porque ela vem vindo, e faz muito tempo que ela está vindo, sendo sacudida, jogada. Aleluia! Você entendeu? Quando Isaías diz, o Senhor me fez o meu rosto como o rosto de seixo. Aleluia! Quer dizer, bateram muito nesse rostinho que Deus ama, né? Que agora pode bater forte, que nem vai doer. Porque o Senhor fez o meu rosto como rosto de seixo. Esse rosto de seixo fala da determinação, fala da perseverança, fala do foco, fala do destino, fala da moldura, fala do invólucro, mas também fala da essência, fala da constituição, fala do que Deus nos tornou, aonde chegamos. Fala de que nós fizemos aquele caminho lá, de parar de ser só aliviado de vez em quando na igreja, mas desenvolver descanso no coração pelo discipulado, pelo aprendizado real da vida, pela submissão, pela disciplina a que nós nos colocamos, dizendo, Senhor, é como Pedro, a gente vai errar muito, mas Senhor, pode bater forte, porque nós não temos para onde ir. Porque ninguém tem palavras de vida eterna. Pode bater, Senhor. Lembra? Pedro falou isso. Pedro que errou tanto, né? Mas por que ele se transformou no homem que foi? Falei aqui no início de nossas aulas isso. Pedro, de pó a pedra, de pedra a pedra preciosa. Lembra? Esse é o caminho da pedra, até se tornar seixo. De pó a pedra, de pedra a pedra preciosa. Esse é o processo. Esse é o caminho para nós.
Mas vamos chegar lá. Só depende de nós. E eu falei tudo isso para dizer que Jesus quer ensinar humildade aos seus filhos. Amém? Então não responda para mim, responda para Deus. Mas é necessário que você faça um questionamento de você para você mesmo nessa manhã, nessa tarde, né? E o questionamento é esse. E que você vai fazer para Deus com relação à sua vida, né? Você vai dizer: Senhor, que nível há de humildade na minha vida? É bom? É insuficiente? É bastante? É pouco? É médio? Ou é pouco, Senhor? Ou é inexistente? Por incrível que pareça, tem pessoas na igreja que não são humildes. Não são humildes. Infelizmente. Não sei se é o caso aqui, de haver essas pessoas que você já identificou, né? Não para julgar, porque a gente não pode julgar, quem julga é Deus. Mas para identificar e saber. Que é assim, irmãos. Eu aprendi assim, que uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Tá certo? A pessoa inteligente aprende com seus erros. Mas Deus tem sábios no meio do seu povo. Amém? Os sábios aprendem com os erros dos outros. E quem aprende com os erros dos outros, ele nunca vai ter que sofrer com os seus próprios erros. Quando você aprende com os erros dos outros, você se poupa. A si mesmo você se protege. E isso é sabedoria. Por isso que eu disse, a gente identifica pessoas na igreja que não são humildes, não para julgar, mas para aprender como não ser. Para aprender como não ser. Entendeu? Só que infelizmente há. Então por isso que vale o questionamento, tá? Perguntar para Jesus hoje, não deixa para amanhã não, pergunta hoje. Pergunta daqui a pouco, nós vamos orar. Pergunta mais tarde, de noite, antes de dormir, mas não deixa passar de hoje não. Sincero e honestamente. Diz: Senhor, há quanto anda o nível de humildade no meu coração, Senhor? Já te conheço há tanto tempo, desde 2000, desde 90, século passado, desde faz 3 anos, não sei o seu tempo de fé, mas importante. Chegar para Deus hoje e dizer: Senhor, em que nível está a humildade que eu tenho aprendido do Senhor, visto que é a primeira lição que o Senhor quer ensinar para nós. E o Senhor está me ensinando desde que eu me converti. Eu tenho aprendido, Senhor. Humildade de coração, não de aparência, não de fingimento, não de falsidade, não de coreografia, não de simulacro, mas em verdade, Senhor, em espírito, dentro de mim, tem brotado essa humildade fluida, que glorifica a Ti e que me faz parecer um pouquinho contigo, que ninguém foi mais humilde do que o Senhor. Ontem eu dizia para algumas pessoas né, que Jesus disse para quem queria segui-lo: as aves dos céus têm ninhos, as raposas covis, mas eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Como quem diz assim: você acha que me seguir é receber benesse? Você acha que me seguir é tarefa fácil? Você acha que me seguir porque eu estou famoso, expulso o demônio, curo os enfermos, sou filho de Deus, falo essas palavras que encantam e chocam a todo mundo? Você acha que se unir a mim significa ter uma vida melhor, uma boa vida no sentido humano da concepção? Não. Andar comigo é se expor para aprender. Andar comigo é sofrer para crescer. Você quer vir a mim? Quero, Senhor. Então, se prepare. Porque tem noites que vamos dormir no relento. Todos nós aqui que andam comigo é assim. Tem noite que a gente vai dormir no campo, na montanha, nas cavernas da terra. Tem dia que a gente vai ser muito bem tratado.
Tem dia que a gente vai para a casa de Lázaro, meu amigo, e lá vamos nos tratar como reis. Mas tem dia que a gente vai na casa de Simão o leproso, que quando uma mulher chega para mim honrar, ele fica no seu coração com arrazoamentos contra mim, dizendo: se este fosse filho de Deus, bem sabia que essa que faz esse derramar de bálsamo é uma extrema pecadora da cidade. Então você quer andar comigo? Então você vai mudar de ambientes, você vai viver em ambientes os mais distintos comigo. Dormir em cama macia e dormir na relva, debaixo do orvalho de manhã, para a gente se acordar nessa situação. Mas tem hora que vamos dormir na casa de Lázaro, e lá é bom, são meus amigos. Mas tem hora que você vai comigo para o jantar na casa de Simão o curtidor, ou o leproso. Tem vários Simões na Bíblia, né? Mas acho que esse que convidou Jesus, da mulher pecadora que chegou lá, é Simão o leproso, né? Então Jesus, como que disse quando falou que não tinha nem onde reclinar a cabeça? É como se ele dissesse isso: tem hora que você vai comigo para a casa de Simão, e lá ele vai oferecer um jantar para me fiscalizar, para me julgar. Na verdade, ele não crê nada em mim, ele está só curioso com a minha personalidade. E não vamos ser bem tratados. É só aparência, tudo que vai acontecer lá. O ambiente é hostil, mas é nesse ambiente que vocês vão crescer comigo. Estão dispostos? Amém? Vale para nós hoje, meus irmãos. Vale para todos, a vida toda, o tempo inteiro. Para que um dia a gente aprenda o que do Senhor a gente tem para aprender. Amém? Entendeu essa palavra? Humildade. É a viga mestra da personalidade gerada em Cristo. A viga mestra é aquela que vai em cima. Você tem um fundamento, você tem as colunas, você tem uma viga mestra. É assim, ó. Deus um dia me explicou o que é isso. Essa viga mestra recebe o peso que vem da parte superior, enquanto que as colunas e os fundamentos recebem o peso de toda a parte inferior. Estamos falando de uma casa de 2 pavimentos, uma casa alta. Nos dias do Senhor Jesus era assim. Então a viga mestra suporta o peso superior. Sabe por que é isso? Porque a viga mestra vai lidar com o ego das pessoas. E o ego é desenvolvido com as coisas que são vistas facilmente. A base é a parte que fica mais escondida. Agora a parte superior é o que fica mais visível. Então o que fica mais visível alude os elogios, o glamour das pessoas, a exaltação que se recebe da população, das pessoas, que se emociona facilmente e fica nos enchendo de elogios, de admiração, de coisas tão tremendas na vida. É essa coisa de cima, ó. A viga mestra suporta isso aqui, ó. A viga mestra é a humildade. A viga mestra é a humildade do nosso caráter cristão, para suportar o que vem de cima. O que vem de cima é o que é supérfluo. O que vem de cima é o que está na boca do povo e na vista do povo. O que vem de cima é que os olhos da cara veem. E nós somos objetos, muitas vezes, de todo esse movimento de cima. Ah, como ele fala bem, ah, como ele é usado por Deus, ah, como Deus o usa, ah, como ele é diferente. Aí vem, são palavras e atos, e atitudes, e gestos, e tudo aquilo vai massageando o ego, engordando o ego, e o tornando grande, volumoso. É isso que faz as pessoas se perderem quando elas não têm a humildade, que é a viga mestra para suportar isso. A humildade suporta tudo isso. E diz assim: tudo isso é válido, é verdadeiro, mas isso não me move. Quem me move é o Senhor. Eu sei porque eu cheguei até aqui. Eu sei porque estão me elogiando tudo. Eu sei o que eu deixei, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofri. E mais do que isso, eu sei que o que tem em mim não é meu, é do Senhor. E eles estão jogando tudo para mim, mas eu sei que é do Senhor tudo isso. Que a glória Ele não reparte com ninguém, a glória é dEle. Aleluia. Então eu vou receber isso e vou administrar isso
com humildade consciente de que o que as pessoas se movem é por aquilo que chama a atenção a elas em nós, e isso que chama a atenção a elas e até abençoa elas não é nosso, não é promoção nossa, não há meritocracia, é graça de Deus na minha vida. Por isso eu vou pegar tudo isso agora e vou jogar para quem de direito é Ele, não a nós, Senhor. Diz a palavra, diz o salmista, não a nós, mas ao teu nome da glória, ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, ao teu nome da glória. Quem faz isso de verdade tem viga mestre, suporta seu caráter com as coisas superiores, suporta, aguenta, administra e recanaliza tudo isso que veio para a gente vai devolver para o Senhor. Recebe a glória, Senhor, recebe a honra, Senhor, recebe o louvor. Tudo veio para mim, Senhor, mas nada é para mim, tudo é para ti. Recebe, Senhor. Não vou ser mal educado, não vou dizer cala-te, não fale isso, não é assim que funciona também. Recebe, diz amém, glória a Deus. Não é tu com as pessoas que te elogiam, é a tua reação com relação àquilo que você recebeu e como você agora vai canalizar para o Senhor. É coisa tua, faz parte da tua privacidade com o Senhor, entendeu? Então não é a questão de dizer, não, pastor, não me elogia mais, não. Não, pastor, fica à vontade. O pastor achou tudo isso. A irmã achou isso, foi abençoado. Que bom, irmã, fico feliz. Não é falta de humildade. Você está vendo a verdadeira humildade? A verdadeira humildade é essa. A verdadeira humildade, ela é realista. Entendeu? A verdadeira humildade não é questão de palavra, nem de andar com os ombros para baixo, um andar curvado. Fulano até humilha, até você tocar nele, ele vira um ninja, né? Não é humildade aparente, é humildade de coração, gente. Não é humildade de aparência física e nem de palavras bonitas. Jesus já disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se é de coração, a humildade ela é inteligente, ela é realista, ela é cabível, ela é eloquente, ela é independente, ela não se afeta. A humildade sabe trabalhar com a admiração dos outros, trabalha perfeitamente, com aquela consciência, né? Tudo é por causa do Senhor na minha vida, não vou me esquecer disso. Enquanto eu digo muito obrigado, que bom que você foi abençoado. Você achou isso mesmo, irmã? Amém, glória a Deus por isso. E lá dentro de mim, Senhor, é só por causa de ti, é só pelo que o Senhor fez, é só pelo que o Senhor botou dentro da gente. Não, Senhor, recebe a glória, Senhor. É duas conversas, é aqui na interação e o Espírito com o Senhor, para não contaminar-se, né? Para não contaminar-se. Amém? Entendeu isso, irmão? Meu Deus, eu não entrei aqui, não foi? Mas é isso, irmãos, eu creio que Deus está no controle, né? E Ele dirige as coisas. E não estamos fora do treinamento, né? Humildade é um valor dos mais importantes na construção do nosso caráter em Deus. Amém? Portanto, sejamos humildes. Amém? Como o Senhor Jesus nos ensinou a ser, a partir do que Ele é, né? E como outras pessoas nos ensinam no dia a dia. Como o irmão Russo Shed, que já está com o Senhor e deixou esse legado, né? De humildemente estar lá para ouvir um desconhecido, ouvir alguém que ele nem sabia que existia, mas ele disse: eu vou honrar meu colega, vou estar lá, vou aprender com ele, porque aprende mesmo, irmãos. Nós sempre aprendemos com os outros, sempre aprendemos. Todos os que são do Senhor têm para ensinar, e todos os que são do Senhor têm para aprender, e todos os que são do Senhor
precisam uns dos outros, não é? Então vamos viver nessa realidade.